No Acre são 9 horas e 47 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência e a sua companhia. Relembrando que todas as informações, tudo que já foi exibido no programa de hoje, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Para não estourar o tempo, já vou direto para o comentário. Hoje, quinta-feira, quem faz o comentário aqui no Bom Dia Rio Branco é o Osmi Lima. O Osmi sempre traz temas e assuntos da maior relevância, né? Bom dia, Osmi. Bom dia, Tião. Bom dia a todos. Hoje eu não vou tratar sobre desenvolvimento sustentável ou da polarização entre discurso desenvolvimentista e ambientalista. Hoje eu vou falar apenas de crimes ambientais e falta de fiscalização. Eu quero começar citando 3 manchetes que surgiram aí nos jornais. A primeira: fogo já consumiu mais de 15% do Pantanal em 2020 e o número de focos é recorde. É o pior cenário em 22 anos, segundo o INPE. Outro comentário: a Amazônia bate recorde nos alertas de desmatamento, aumento de 68%, e de queimadas em agosto, diz Amazon. Terceiro comentário: queimadas no Pantanal e na Amazônia. Multas do IBAMA despencam, apesar de recorde de incêndios e desmatamento. Esse é da BBC Brasil. O Pantanal e a Amazônia estão enfrentando, sem dúvida nenhuma, a sua pior crise das últimas décadas. Sob uma seca severa, os biomas sofrem com queimadas e desmatamentos provocados pelo homem. A Polícia Federal, inclusive, já tem fortes indícios sobre isso. E mesmo assim, essa queima criminosa, e mesmo assim o IBAMA e outros órgãos ambientais diminuíram o ritmo de operações e fiscalizações em todas as regiões em 2020. Isso se verifica com a queda das multas aplicadas. Parece que o feroz discurso antiambientalista de alguns setores estão surtindo fortes efeitos práticos, a ponto de muitos acharem de que hoje ter uma carta branca para se cometer crimes ambientais é o resultado que vemos até no ar que respiramos. Fato é que o manejo florestal, os desmatamentos e algumas degradações controladas e limitadas fazem parte do desenvolvimento de uma região como a nossa, que só tem floresta para onde quer que a gente olhe. E igualmente é fato que sempre houve queimadas e desmatamentos no passado. Ocorre que é inegável que ano após ano há uma piora constante nos dados. E a sensação de quem vive na Amazônia, e aí você está vendo aí como é que está o ar, também piora. E aí fica a grande pergunta: qual o limite disso? A imagem do Brasil, mundo afora, está tão desgastada que a União Europeia ameaçou de não fechar acordo comercial com o Brasil, além de vários países estarem pressionando por mais fiscalização ambientais sob pena de boicote. Eu não estou dando essa razão toda a esses países, não. Eles, muitas vezes, já fizeram o mal nos países dele e agora estão tentando conter o nosso.
Mas o problema chegou até o ponto que vemos até uma união entre representantes de agronegócio e de ONGs ambientais, que apresentaram agora nesta terça-feira ao presidente Jair Bolsonaro um pacote de 6 ações a serem adotadas para buscar a rápida e permanente redução do desmatamento no Brasil. Só que eles deixaram de apresentar para mim a principal recomendação, que os estados da Amazônia deveriam cumprir o zoneamento agroecológico, econômico e social, que já foi aprovado por vários governos. Nós resolveríamos muito a questão. Então, eu termino dizendo que o dilema entre economia e ambientalismo, ambos devem caminhar juntos. Mas o que for crime deve ser apurado. Agora, pelo amor de Deus, pare de queimar. Eu estou um cara velho, eu não aguento. Além da pandemia, eu abro a janela e não consigo mais respirar. Saúde e bom ar a todos. Jesus amado, o Osmir fez um apelo no final, né? E com razão. A questão da pandemia do novo coronavírus é preocupante e com as queimadas essa situação piora muito mais. 9 horas e 53 minutos. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Bruno Moraes, ele que é ex-presidente do Sindicato das Empresas Terceirizadas, né? E que agora deixou o cargo de presidente para concorrer nas eleições municipais. É pré-candidato a vereador aqui em Rio Branco pelo Republicanos. Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Muito obrigado pelo convite e todas as ordens a você aqui. Você estava aqui no estúdio quando eu mostrava as condições, principalmente dos bairros de Rio Branco, inclusive da Cidade do Povo. Rio Branco é uma cidade cheia de problemas. Quando eu vejo alguém querendo ser candidato a prefeito de Rio Branco, eu fico impressionado. A coragem que tem. Vereador nem se fala. Por quê? Porque o prefeito ainda pode demandar, ainda pode fazer, basta às vezes ter boa vontade e saber gerir os recursos. Agora, o vereador tem uma tal de uma inconstitucionalidade lá pela Câmara de Vereadores, não sei se você já sabe disso, que tudo que o vereador apresenta, se gerar custos para o município, é inconstitucional automaticamente. Como é que você quer trabalhar numa cidade como essa? Tião, a gente de fato precisa ainda entender, eu digo sempre assim, nós ainda estamos aprendendo a votar, na verdade. Os últimos 5 presidentes que nós votamos, 2 foram impeachmentados e 1 foi preso. Então, a gente precisa passar por um processo de readaptação, a gente precisa passar por um processo ainda de... E muito se dá, porque os eleitores ainda não sabem a função de fato que é vereador, a função de fato de que é executivo. Eu tenho percebido isso muito nas minhas andanças, que eu acabo tendo que dar uma aula didática para explicar o legislativo, o executivo. A gente no legislativo, de fato, cobra, fiscaliza, legisla, representa, mas não executa. Tá, tudo bem. Aí vamos por parte. Concordo com você que a função do vereador, para resumir, é fiscalizar. Sim. Mas aí você vai numa comunidade. Chega na comunidade, o problema está lá, uma falta de uma pinguela, de uma ponte. Aí você vai fazer o quê? Automaticamente vai ao setor competente, no caso da prefeitura, né? Algum órgão da prefeitura, e vai pedir, olha, o pessoal lá está passando por dificuldade, não está tendo direito do ir e vir, que é um direito de todos. Por quê? Por conta dessa ponte. Aí é justo dizer assim, olha, não vamos recuperar a ponte porque demanda recursos, porque está tendo gastos para o município. Também não é. Se o vereador, na minha opinião, se o vereador for fazer apenas o trabalho de fiscalização, ele muitas vezes vai ficar parado. Porque se o executivo não faz, o vereador não tem o que fiscalizar. Mas você sabe, Tião, que eu tenho falado muito sobre isso. Nós somos cidadãos acomodados. Eu, durante muito tempo, a gente tem vergonha de cobrar. Acaba que
eu passo por uma situação, às vezes... Vou dar um exemplo a você. O ano passado, eu como representante das terceirizadas, das empresas, nós passamos uma situação com quase 6 meses sem receber do Estado. Processo de adaptação, de gestão do novo governo. E eu estava sendo muito cobrado. A gente da diretoria muito cobrado. O que a gente vai fazer? Existe dia 22 de dezembro, a última vez que nós sentamos, existiam quase 5 mil pessoas com 3 meses de salário atrasado. E eu, um cara que sempre tive dificuldade de apresentar trabalho em faculdade, sempre tive dificuldade de falar em público, me peguei no dia 22 de dezembro, na frente do Palácio do Governo, com 500 pessoas, fazendo um manifesto para fazer algo. Saí da minha zona de conforto, da minha cadeira, levantei e fui reivindicar algo que é para um benefício coletivo, porque você imagina 5 mil pessoas, e em 4 horas foi resolvido. Sentamos com o governo, coisa que eu havia tentado essa conversa por meses. E em 4 horas, pela manifestação, porque a gente saiu da nossa zona de conforto, fomos cobrar políticos. Isso se dá em muitos locais, porque acaba que a gente fica aqui. Nós votamos, procuramos um representante e depois disso passamos 4 anos reclamando. Reclamando e não cobrando. E aí, quando eu falo cobrando, é assim, a gente está com um problema... Mas aí, eu acredito, quando você fala que passamos 4 anos reclamando, maioria da população, se não, para não ser exagerado dizer que todos, reclamam por quê? Porque às vezes aqueles que nós votamos nas eleições simplesmente desaparecem. E aí, se não tem o acesso até o que seria o seu representante, aí o povo começa a reclamação. Aí você pode ter num ponto chave. Eu sempre achei, e sempre, hoje principalmente mais do que nunca, porque tenho estudado mais do que eu estudava antes, para ter aceitado, porque fui convencido a aceitar. Quem te convenceu? Amigos, representantes do sindicato, os terceirizados, as meninas da limpeza que chegam primeiro, os meninos dos agentes de portaria, todos esses órgãos públicos, me convenceram a entrar. E eu acho que o político, ele tem que ter 2 coisas, para mim. Primeiro é paixão pela cidade onde mora. Ele tem que ser apaixonado pela cidade onde mora, pelo lugar onde ele vive. Ele tem que sempre buscar o melhor para ele morar. Porque é natural que melhore para os outros. E uma outra coisa é missão. Tu tens que ter uma missão quando vai entrar na política. A minha missão não é fazer dela minha profissão. É buscar um lugar melhor para o meu filho morar. Então, eu acho que precisa dessas 2 coisas. Se você tiver paixão pelo lugar onde você mora, amor pela cidade, porque tudo começa nas cidades. E às vezes eu sou questionado aqui, Bruno, mas você não acha que é tão pequeno ser um candidato a vereador? Digo, não, cara. Se tudo começa na cidade, todos os projetos, a vida acontece nas cidades. Se eu vou ser o fiscal, o representante e principalmente o legislador disso tudo, não é tão pequeno. Não é pequeno. Quando você fala que as pessoas questionam que você, em outras palavras, está pensando pequeno demais ao disputar um cargo de vereador, é porque você vem de uma família de berço político, podemos dizer assim, né? Seria por isso também? Também. Além disso, todas as conquistas, porque a gente fui sair muito cedo para trabalhar. Então, a gente tem algumas conquistas, você acaba tendo alguma representatividade, algum respeito, e aí você vira político, parece que virou uma chave. Você vira irresponsável. Para que as pessoas conheçam um pouco mais, saibam quem é o Bruno, você é sobrinho Sim. da Beth, não é isso? Ex-vereadora. Você é primo do Júnior Betão, ex-deputado federal. Isso mesmo. Quem mais que teve cargo por lá? Tarcísio deputado Pinheiro. Estadual. 4 mandatos. 4 mandatos de deputado estadual. Acho que parou por aí, né? Já é um bom começo, né? Orientação não vai faltar. Não vai faltar. E vontade para trabalhar? Muita. A gente sempre... nós somos uma família de trabalhadores. E dica de passagem, fora esses 3 que tiveram essa passagem no meio público, nós não temos nenhum outro. Nós somos quase 42 primos, são 10 irmãos da minha mãe, e a gente não trabalha na parte pública. Eu nunca me candidatei a nenhum cargo público, nunca fui da parte pública e nunca nem me filiei a um partido, a não ser esse primeiro ano. Bruno, que mensagem que você deixaria para o nosso telespectador? Pessoal, eu
ainda tenho esperança na política. A política é o único instrumento de transformação, de melhoria para o lugar onde você mora. E a gente não pode abandoná-la, a gente não pode jamais, como é que eu posso falar, deixá-la de lado. Nós precisamos, principalmente no ano eleitoral, falar sim de política, de boa política. Ainda existem boas pessoas, para ser bons representantes. Você está no Republicano, né? No Republicanos. Qual é a meta do Republicano lá? Consegue eleger um, consegue eleger dois? O que vocês discutem por lá? A nossa sempre vai ser mais do que a gente espera sempre o céu, mas hoje a gente tem que ser realista, são um. Hoje são um, não, é um. E eu preciso ser o primeiro. Se Deus quiser, será. Desejo a você boa sorte, viu? Obrigado por sua vinda aqui ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado. E leve meu abraço, que eu falei agora da ex-vereadora Beth, do Tarcísio, do Júnior Betão, a toda a sua família. E queria que você levasse um abraço especial para Eleonora, que é sua tia, né? É isso mesmo. A Eleonora Lourinho. Foi minha professora na Escola Luiza Carneiro Dantas, ali na Cidade Nova. Foi minha professora de História. Olha aí. E aprendi muito com ela. Faz tempo que eu não a vejo, mas certamente ela vai acompanhar, se não está acompanhando a entrevista. Certeza. Professora Eleonora, um abração para a senhora, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e sucesso aqui para o seu sobrinho. Júnior, sucesso para você, tá? Muito obrigado. Obrigado, de verdade. Bruno, quer dizer. Isso. 10 horas e 4 minutos e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 9 da manhã, ao vivo com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.